nesse momento da pronúncia. Passando o Júnior, aí passa. Em pronúncia, não se convencendo da materialidade da existência de indícios suficientes da autoria, o juiz fundamentadamente impronunciará o réu. Impronunciará significa dizer que não ficou provada a autoria e materialidade. E ele vai dizer na sentença porque isso não aconteceu. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, se chegar o laudo, se uma testemunha, não, eu sei, eu vi que foi ele que tentou matar a vítima, aparecer, a qualquer momento, enquanto não for extinta a punibilidade, ele poderá ser novamente denunciado e novamente ele vai responder processo, e nessa nova situação ele pode ser pronunciado, apesar de ter sido no primeiro momento impronunciado. Significa o quê? Que a impronúncia, ela tem uma característica, ela é uma sentença com nomezinho complicado. Rex sic stantibus. Significa que ela pode ser modificada a qualquer momento, desde que surjam novas provas da autoria e da materialidade. Próximo. Absolvição sumária. Então vamos lá para as hipóteses da absolvição sumária. Primeiro, o juiz, fundamentadamente, absolverá. Quando, doutor Franklin? Primeiro, quando provada a inexistência do fato. Então, o cidadão está sendo acusado de ter matado uma pessoa. Ele aparece vivinho lá na cidade. O cidadão estava desaparecido, dado como morto. Ora, se ele aparece vivo, é porque não existiu o homicídio. Beleza? Desculpa, voltou. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Para que ele seja autor, ele tem que ter praticado o fato típico, ter atirado, ter esfaqueado, ter matado. Se ele não foi autor, ou se ele não foi partícipe, aquele que de qualquer modo participou da prática delitiva, foi ele que forneceu a arma, foi ele que levou o cara na moto para o local. Se não provar que ele é autor ou partícipe, está fora. Ele vai ser absolvido sumariamente. O fato não constitui infração penal. É uma situação, se o cara aparece vivo, não houve homicídio, portanto não há infração penal. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Ou seja, ou excludente de ilicitudes, que nós vimos, legítima defesa, estado de necessidade, ou excludente de culpabilidade, erro de proibição, obediência hierárquica, coação moral irresistível e outras. Beleza? Não se aplica o disposto no inciso 4º deste artigo no caso de imputabilidade prevista no caput. Então, é uma situação em que, se o cidadão for imputável, provado através de sentença, através de laudo perito psiquiátrico, que ele, ao tempo da ação, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se com esse entendimento, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma decisão de absolvição sumária imprópria, uma absolvição imprópria. Então, quando acontece a absolvição imprópria? Quando, através de laudo, se prova que ele é inimputável, que ele não tem condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Até aqui tudo bem? Estão entendendo tudo? Vamos passar. Oi? Aquele slide anterior lá. Sim. No inciso 1. A questão do goleiro Bruno, não houve acordo, né? Eu ia falar, até dar um exemplo da Elisa Samúdio. Imagine, por exemplo, a Elisa Samúdio. Caso lá do goleiro Bruno. Se a Elisa, por um milagre, aparecesse viva,
Agora, claro, ele foi condenado pela morte da Elisa Samúdio, mas se ela aparecesse viva, estaria provado que ele não praticou o fato, portanto, seria uma hipótese de absolvição sumária. Como ele já está condenado, aí não seria absolvição sumária. A pergunta é, qual era o recurso cabível dessa situação de uma pessoa condenada pela morte de outra pessoa e que essa pessoa aparece viva? Pergunta de prova. Vejo preocupação nesse olhar. Responda. Revisão criminal. Palmas para ela. Palmas. Mais palmas. Revisão criminal. Toda vez que eu conseguir provar uma situação dessa, eu tenho que fazer a revisão criminal. Assim como se eu tivesse, por exemplo, uma prova que foi fraudada, um juiz que foi comprado, um promotor que foi comprado, etc., para condenar o cidadão. Teria que usar, e ele já foi condenado, uma revisão criminal. Bom, mas eu estava falando da desclassificação quando ele se convencer, em discordância com a acusação da existência de crime diverso do crime previsto no tribunal do júri, se não foi feminicídio, nem homicídio, nem tentativa, nem instigação, nem aborto e nem infanticídio, não há crime doloso contra a vida. E aí nós vamos então ter uma desclassificação. A pergunta é, Dr. Franklin, quando é desclassificado, o que acontece? O processo que estava lá com a gente, lá no tribunal do júri, sai do júri e vai para a justiça comum, ou seja, vai para um dos promotores criminais que não atuam no júri. Deu para entender? Beleza? Foi uma lesão corporal, vai cair lá para um dos promotores criminais que processa a parte de lesão corporal. Passando. Aí finalmente chega a fase do nosso tribuno, esse grande tribuno, né? Alex Noronha, um dos maiores tribunos que eu já vi exercer aqui no estado do Pará, que é o juízo da causa, ou iudicium causa, que é a fase plenária. Se ele está pronunciado, aí finalmente nós vamos ter o julgamento perante o tribunal do júri. Então, doutor, os processos de feminicídio tramitam primeiro lá com o senhor, nessa primeira fase, e depois que ele é pronunciado, ele vai para o júri. Então, são dois julgamentos. Tecnicamente, são dois julgamentos. O primeiro que pronuncia e o segundo para o tribunal do júri, onde nós vamos atuar no júri. Deu para entender? E o que acontece, doutor Franklin? Não, calma, Júnior. Requerimento de diligências e de indicação das testemunhas, e aí, pronunciado, essa pronúncia vai para o Ministério Público, ele vai indicar as testemunhas que vão ser ouvidas no plenário, e as diligências que ele quer. Falta juntar o laudo tal, falta juntar a certidão de antecedentes criminais. Mesma coisa vai para a defesa, para que ele arrole as testemunhas e indique as diligências que ele quer. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Eu tenho essa cláusula de imprescindibilidade. O que é isso, doutor Franklin? O que é? O senhor não faz a mínima ideia, né? Alguém aqui? É um instrumento que serve para alertar ao magistrado que as testemunhas são especiais que merecem a atenção. Muito bem. Uma salva de palmas para ele. Anota um ponto, Felícia, para aquela ali, que respondeu, e esse aqui. Tá? Para a prova já vai ganhar o ponto. Olha só. Imprescindibilidade, se o Ministério Público arrola uma testemunha com condição de imprescindibilidade, é que aquela testemunha, ela tem que ser ouvida. Se ela não for ouvida, não será realizado o júri, porque ela é imprescindível para o tribunal do júri. Deu para entender isso? Doutor, é muita informação. É, amigo, mas isso aqui é um resumo da minha aula de júri.
tá? Por causa do tempo. Então, nós temos aí o pregão, que são chamados 7 jurados que vão compor o conselho de sentença, dos 20 e poucos que estão lá. Eu vou escolher 7, e aí não vou nem entrar naquela fase, depois o Dr. Alex pode explicar, que a gente pode recusar 3 imotivadamente, até se formar o conselho de sentença, que são os 7 que estão lá. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter as situações do conselho de sentença, em que eu vou arguir as nulidades. Eventualmente, se na primeira fase não houve o contraditório de ampla defesa, não foi dado, o Dr. Alex não foi citado para apresentar a resposta, a acusação é uma nulidade, porque ele tem que apresentar. Não foi ouvida a testemunha fulana de tal, foi invertida a ordem dos depoimentos. São nulidades que vão ser arguídas quando dessa fase da plenária, logo no início. E aí eu formo o conselho de sentença, em que eu sorteio os jurados, em que há as 3 dispensas imotivadas do MP e da defesa, e outras tantas, se por exemplo for sorteado um jurado que é parente do promotor, parente do juiz, etc., ele também poderá ser dispensado. Bom, passando, aí eu tenho a instrução em plenário, que tem quem vai ser ouvido no plenário, qual é a ordem? Ofendido, no caso a vítima, de uma tentativa de feminicídio. Daqui a pouco, depois dos comerciais, nós vamos ver a peroração, tá? Na peroração vou mostrar como é que eu faço a acusação no tribunal do júri. Não perca tudo que você queria saber sobre peroração, que nunca teve coragem de perguntar. E testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, mesma coisa. Aqui, a importância das perguntas às testemunhas. O promotor e o defensor perguntam diretamente para as testemunhas. Acareações e leitura de peças. Se houver alguma contradição entre as testemunhas, eu posso pedir uma acareação. Posso pedir a leitura de peça. Posso pedir a dispensa de testemunhas que eu achar que não são mais necessárias para serem ouvidas, que não vão contribuir em nada, ou porque já foi provada a autoria e materialidade. E o falso testemunho em plenário, se houver, eu vou arguir o falso testemunho. Aquela pessoa que falseou a verdade poderá ser presa, mantida em plenário até que o juiz determine se vai ser aberto um processo contra ele por falso testemunho. Aí nós temos o interrogatório do réu, em que a acusação e a defesa também fazem a pergunta diretamente, e a versão tem que ser lógica, a versão do réu, evidentemente, e lógico que aqui eu tenho que ressaltar o direito ao silêncio. O que é o direito ao silêncio, doutor Franklin? É a possibilidade do réu não responder as perguntas do MP. E claro, a defesa, tanto o defensor quanto o advogado particular, pode dizer que o réu não fale nada, só responda as minhas perguntas, não responda as perguntas do MP, porque é um direito dele de não produzir provas contra si mesmo. Ok? Beleza? Bom, aí eu tenho os debates, MP e o assistente falam primeiro, o prazo e depois a defesa. O prazo para essa peroração. O que é a peroração? Minha fala no tribunal do júri é de 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, depois eu tenho a réplica e tréplica de 1 hora. Eu falo 1h30, a defensoria fala 1h30. Aí eu anotei algumas coisas aqui da defensoria que eu preciso rebater, eu falo mais 1 hora, e ele fala por fim mais 1 hora. Se eu falar 1h30 e ele falar 1h30, e eu não pedir a réplica, ele não tem direito à tréplica. Deu para entender?
ele só tem direito se eu pedir para fazer a réplica, ele tem direito à réplica. Porque tem que ser igualdade de armas no processo criminal, ok? Bom, aí vamos passar. Preste muita atenção que você vai mencionar na pronúncia que há prova da autoria e materialidade daquele crime. E aí, por isso que o juiz não pode fazer uma sentença muito fundamentada, que se a acusação for se basear em fatos que foram falados na pronúncia de forma bem fundamentada, isso pode influenciar os jurados negativamente. A questão do silêncio do réu, que é um direito dele de ficar em silêncio, isso não causa prejuízo para a formação do juízo lá dos jurados. A leitura e exibição dos documentos, que nós já falamos que você só pode falar se esses documentos estiverem no processo. Não é como o Tribunal do Júri americano, em que eu posso levar documento lá, chegar com uma testemunha que não foi arrolada. Aqui não, só vai falar a testemunha que foi arrolada pelo Ministério Público na denúncia e pela defesa na resposta, e também só vai ser lido o documento que tiver lá. O dever da parte de indicar a página que o documento está falando. Os apartes são previstos e são de 3 minutos, estão previstos no Código de Processo. E a garantia da palavra, que é: posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de proferi-las. Beleza? Bom, e aí eu tenho dissolução do conselho de sentença, quando, por exemplo, o jurado, ele liga, ou ele fala com a imprensa no meio do júri, ele externa publicamente a sua convicção. Tudo isso é motivo para dissolução do conselho de sentença. Fato essencial ao julgamento, o júri se baseia nos fatos essenciais, e o réu indefeso é quando a defesa do Ministério, seja pela defensoria ou pelo advogado particular, não está fazendo realmente a defesa do réu naquele processo criminal. E existem situações que o advogado, o defensor, não faz adequadamente a defesa, e isso pode considerar o réu indefeso. Redação dos quesitos. A redação sempre é afirmativa. Eu tenho uma ordem que eu vou mostrar daqui a pouco dos quesitos. A impugnação dos quesitos, eu posso impugnar um quesito que eu achar que está mal redigido, eu como promotor e o doutor Alex como defensor. Contradição nas respostas, eu posso ter situações em que essa contradição nas respostas vai gerar uma apelação, tá? E a questão das agravantes e atenuantes, que nós vamos ver já já, precisam ser quesitadas. Vamos ver aqui. Passando aí, Júnior. Ordem dos quesitos. Então vamos lá. Quais são, doutor Franklin, a ordem desses quesitos no Tribunal do Júri? Vamos fazer depois, Felícia, é um júri simulado aqui com a galera, né? Vai ter o júri, foi bem. Aí, nós temos que ver, os quesitos serão formulados com a seguinte ordem. Primeiro, materialidade do fato. Vamos ver daqui a pouco na aula de peroração, que eu vou colocar lá. Materialidade. Em virtude dessas lesões, a vítima sofreu agressão por parte do réu. É a materialidade. Autoria e participação. Foi o acusado que tentou matar a vítima? Aí a pergunta é obrigatória. O réu deve ser absolvido? É obrigatório esse quesito? Se existe causa de diminuição da pena, que foi alegado pela defesa, o réu agiu em legítima, dominado por violenta emoção ou injusta provocação da vítima. É uma causa que deve ser quesitada. Se existe circunstância qualificadora por causa de aumento de pena. Agora, o feminicídio traz a maior pena do Estado brasileiro. 40 anos de prisão.
E ainda, se o fato for praticado em âmbito doméstico, por exemplo, eu vou ter uma qualificadora, uma causa de aumento de pena. Então, são circunstâncias que devem ser presentes na parte de quesito. Tá bom? Passa aí. E aí, respondidos afirmativamente por 3 jurados, os quesitos relativos ao inciso 1 e 2, será formulado o quesito com a seguinte pergunta: o jurado absolve o acusado? Então, 1 e 2 respondem. Se eles responderem, eu vou no terceiro quesito sempre colocar o quesito obrigatório. Qual é o quesito obrigatório do júri? O jurado absolve o acusado? Esse é o quesito obrigatório, qualquer júri. Doutor Franco, se não tiver esse quesito obrigatório, o júri está nulo de pleno direito. Beleza? Sustentada a desclassificação da infração para outra, compete ao juiz singular. Se no júri o júri sustentar a desclassificação, já estamos dando aqui o cartão vermelho, vamos ter uma seguinte situação: o juiz está desclassificado, mas ele mesmo, na segunda fase, ele profere a sentença da lesão corporal que foi desclassificada. Lembre-se que na primeira fase do júri, se for desclassificado, vai para o juiz comum. Na segunda fase, se for em plenária do júri, não. É o próprio juiz do júri que faz a sentença de desclassificação. Beleza? Sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada, havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões. Por exemplo, se o crime foi praticado em alguma das circunstâncias de motivo torpe, de emboscada, de asfixia, mediante queimar a vítima, etc., nós vamos ter umas causas qualificadoras que devem ser previstas na aquisitação. Eu estou terminando, passando aqui rápido. Ata de sessão, a importância da ata. Na ata estão registrados todos os apartes, todas as questões que foram suscitadas. A ata não é do juiz, a ata é do público, portanto tem que haver no processo. O recurso dessa sentença condenatória do júri, ou absolutória do júri, é o recurso de apelação. Atenção, recurso da sentença condenatória ou absolutória do júri é recurso de apelação. E a súmula diz o seguinte: o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é distrito a fundamento de sua interposição. Ele só devolve ao juízo ad quem, o Tribunal de Justiça, a apreciação daquelas situações que foram arguídas pela parte recorrente. Beleza? Então, se a parte recorrente fundamentou a sua apelação numa decisão contrária à prova dos autos, é um fundamento, ele aprecia só aquele fundamento. Se a parte recorrente recorreu porque está arguindo uma nulidade processual por falta de contraditório, ele vai apreciar aquele argumento. Então é o tantum devolutum quanto apelatum. O que é o tantum devolutum quanto apelatum? Só se devolve ao tribunal de apelação o que foi efetivamente recorrido no processo comum. Ok? Beleza? Acabando, considerações finais. Meus amigos, linguagem adequada, vossas excelências, os senhores, e aí eu vou, não sei se vai dar tempo de mostrar aqui a peroração, acho que não vai dar tempo, né? Já me deram o cartão vermelho, eu ia mostrar aqui, mas vossa excelência, a gente tem que dizer excelentíssimo senhor, juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri da terceira vara, excelentíssimo senhor, doutor Alex Noronha, defensor público, senhores serventuários, é assim que a gente se dirige, de forma respeitosa, linguagem adequada, vestimento adequado. A doutora Felícia trouxe até as becas aí. O doutor Alex usava essa beca desde que ele tinha 5 anos de idade, ele mamava, ainda mamava e usava já a beca. Isso são considerados vestes talares. Olha, vestes talares. É obrigatório, né, doutor? É obrigatório. Bom, o oficial de justiça não é auxiliar da defesa, e sim do juízo.
O juiz não é, o júri não é uma festa, é coisa séria, se está tratando aqui de um crime doloso contra a vida. E o pedido de absolvição do MP, o comportamento da defesa, é claro que o Ministério Público tem obrigação, atenção, se como órgão de acusação perceber que o acusado é inocente, que não há prova da autoria e da materialidade, ele tem obrigação, ele, Ministério Público, de pedir absolvição. E o comportamento da defesa deve ser compatível com a grandeza que é o ato de defender qualquer pessoa em juízo. Bom, meus amigos, muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer a doutora Felícia Fiuza pelo convite, dizer da minha honra de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha colaborado de alguma forma com o conhecimento de vocês. Minhas saudações a esse grande tribuno, doutor Alex Noronha, que também vai compartilhar o conhecimento que ele tem no Tribunal do Júri. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir.